Então, nessa nossa jornada pela gramática inglesa, hoje a gente vai falar um pouquinho do passado, porque o meu passado não me condena. Apesar de que o passado, o que passou, passou, mas às vezes é bom porque também relembrar é viver. Nossa, essa foi profunda. Foi, Essa profunda foi do muito lixo. profunda. Então, quando a gente fala em simple past, que é a forma mais simples do passado no inglês, a gente fala de algo que efetivamente ocorreu no passado. Então, por exemplo, I watched TV last night. Eu assisti TV na noite passada, ontem à noite. Então, é algo que aconteceu, é algo que teve início, meio e fim, terminou o programa, botei meu gorrinho e fui dormir. Isso. Queria ter imaginado isso. Isso é muito importante, isso que o Eric falou, não do gorrinho, mas um pouquinho antes. Que é um gorrão na minha cabeça desse tamanho. Ele é o passado simples no inglês, o simple past. Você está se referindo a uma coisa que já aconteceu, já acabou, morreu o assunto, não tem uma consequência, uma relevância grande no teu presente. É lógico, tudo que acontece no seu passado contribui para quem você é hoje. Mas não é uma coisa assim, eu não tô correndo porque ontem eu fiz uma coisa que eu não acabei ou que gerou um problema para mim hoje. Tá encerrado, eu fiz tal coisa, eu encerrei o assunto, acabou, só tô narrando isso. Então, I ate pizza last night. Eu comi pizza na noite passada. O ate é um verbo irregular, é o verbo eat. E a gente vai fazer um vídeo só de verbos irregulares. Vai chegar nessa questão ainda, mas ele é o passado do verbo. Ou seja, eu usei o passado simples, I ate pizza last night. Comi pizza, acabou, não acordei passando mal, não acordei de ressaca de pizza. Só alguém me perguntou o que eu comi, eu falei que comi pizza e assunto encerrado. Esse é o conceito do simple past. Isso, então vamos lá. I worked in Argentina last year. Não influenciei em nada, foi algo que aconteceu, trabalhei na Argentina no passado. Não quero te falar que isso mudou minha vida, porque não mudou, mas foi algo que aconteceu e no passado eu trabalhei na Argentina por um tempo. Então é justamente essa coisa do aconteceu no passado, não tem um reflexo, não tem um... E um outro aspecto importante do simple past é que quase sempre ele vai ter uma data associada, porque como é uma coisa que aconteceu ali e já acabou, a gente quase sempre fala quando. Então, se eu chego aqui e simplesmente falo, oh, I traveled to Rio de Janeiro. When? Eu viajei pro Rio de Janeiro. A pessoa fica meio no ar, tá? Quando? Agora, esse fim de semana, semana passada? Então, normalmente fica faltando. Então, I traveled to Rio de Janeiro last year. Então, ano passado. A frase fica mais completa. Eu viajei ano passado. Ou eu viajei semana passada, eu viajei ontem. Mas nunca só, eu viajei. Tá, e daí? E daí? Sabe assim, I ate pizza. Eu comi pizza. Tá, quando? Ontem? Por que você está falando isso? Então, normalmente, ou quase sempre, pro present simple, ou past simple, Very good. a gente coloca a data de quando aconteceu. E essa data não precisa ser dia, mês e ano. Pode ser um evento que indique uma data, certo? Então, eu visitei os Estados Unidos... No meu aniversário. No meu aniversário do ano passado. So, I visited America on my birthday. Então, quer dizer, eu sei que isso teve uma data específica. Então, o conceito é isso, acho que tem Não, que acrescentar conceitualmente é isso. E quando a gente, para quem viu o nosso vídeo do Simple Present, tem o detalhe que a gente teve que dividir em dois grupos para falar a diferença do quando usa o he, o she e o it, a gente usa o s. No passado é um pouco mais simples, eu consigo juntar num grupo só, né? Passado é fácil demais, gente. Às vezes o aluno vem, professor, é muito difícil, tem que lembrar desse ed no final do verbo e tal. Gente, pensa bem, vocês falam português. Às vezes não tão bem assim, mas falam, né? E tem 14 não, mil a gente comete muito erro no português, isso é fato. A gente usa muito, eu falo rápido. Não, eu falo rapidamente. Ninguém fala assim, eu falo rápido e pronto, acabou. Mas enfim, pensa na conjugação do verbo no passado no português. Verbo trabalhar. Eu trabalhei, tu trabalhastes, ele trabalhou, nós trabalhamos, vós trabalheis, eles trabalharam. Isso é no presente, no pretérito perfeito. Aí tem o pretérito imperfeito. Eu trabalhava, tu trabalhavas, ele trabalhava, nós trabalhávamos. Aí você vai pro pretérito mais que perfeito. Eu trabalhara, tu trabalharas, ele... Quem usa isso hoje em dia? Eu uso sempre. Muito bem. Eu sou uma pessoa lírica. Enfim, gente... Se você pensar que são 6 pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, para cada uma forma diferente, dá mais ou menos 18, mais ou menos, essa conta, se for pensar só nessas 3 formas verbais, são 18 conjugações diferentes só para o passado do verbo trabalhar no português. No inglês, quantas tem? Uma. I worked, you worked, we worked,
they worked, he worked, she worked, it worked. É a mesma coisa para todo mundo. Mamata, mamão com açúcar. Não tem como ser mais fácil do que isso. E até por isso é importante sempre lembrar do sujeito, né? Que é o sujeito que vai fazer essa diferenciação. Já que é tão Exatamente. simples por um lado, lembre-se que sempre tem que ter o sujeito pra gente poder fazer essa diferenciação. Se não tá falando do Diogo, tá falando de mim. Se eu só chego aqui e falo worked last night. Quem? I, you, he, she, it. Então, I worked, you worked, he worked. Então é muito importante ter o sujeito. Quanto ao verbo, então, no afirmativo, é só isso. Aí tem duas categorias de verbos, são os regulares e os irregulares. Os regulares são os mais fáceis de todos, que você só coloca o ed no final. Cuidando com a pronúncia, né? Cuidando com a pronúncia, gente. A sílaba tônica continua no verbo, ela não vai pro ed. Então, por exemplo, work, se eu ponho esse ed no final, eu não vou falar worked. Eu ignoro esse e, eu quase ignoro o d também e falo um tzinho no final. Então, assim, vou só tirar o sujeito para não confundir. Então, work, presente. Worked, no passado. É só isso, é um t no final do verbo. Você fala o verbo como se ele fosse no presente e põe um t no final. O truque é play, played, like, liked. Põe um t no final e tá tudo certo. E você vai perceber quando você começar a estruturar frases maiores como isso faz uma diferença. Então, por exemplo, você vai falar assim, I worked in Argentina. Mas o certo seria falar I worked in Argentina. A velocidade da frase é maior, a facilidade de você continuar é maior. Então, pratique isso em frente ao espelho. É bem importante você ter essa pronúncia correta para poder dar mais velocidade à frase depois. Exatamente. Então, gente, afirmativo é só isso. Os irregulares No caso a gente vai dos ter regulares, colocou o ed no final. Então, I, you, he, she, it, my father, my mother, my... Quem você quiser. Worked, played, studied. Ele tem uma exceçãozinha por terminar em consoante Y. A gente tira o Y, põe IED. Mas ainda é a mesma regra, é a mesma coisa. Worked, played, studied, liked, enjoyed. Muitos verbos, só colocar o ED no final. No caso dos irregulares, nós vamos fazer um videozinho separado para não confundir. Dos irregulares você tem que memorizar, infelizmente, cada um deles. Memorizar não, acostumar-se com eles. Boa. Usar com uma certa frequência, você se acostuma. Cada um tem uma forma específica para o passado. Mas ainda assim, pensa, professor, mas os irregulares, tem que decorar cada um. Gente, de novo, no português você decora 18 formas para cada um dos verbos. No inglês é uma. Então, por exemplo, como eu já usei o verbo eat, o passado dele é ate. Para todo mundo, I ate, you ate, he ate, she ate, we ate, they ate. Não varia, é muito fácil, é uma decoraibazinha para cada verbo e não 18 como no português. Então é tranquilão. Eu acho que é isso para esse vídeo, tá bom, passado, né? sim, para afirmação é isso, então comece a praticar, pensar no seu passado e comece a praticar, põe no papel lá, porque é importante você ter esse tempo verbal bem firme, bem presente para você poder seguir no teu aprendizado de inglês. Então aguardem os vídeos de perguntas, de interrogativas e negativas e dos verbos irregulares. Vamos vir nos próximos dias. Mas depois que você entende, digamos que assim, esse vídeo é um momento epifania. Vocês vão ver esse vídeo e falar, nossa, agora minha vida mudou. Se a gente fosse falar de todos os phrasal verbs, esse é um vídeo de mais ou menos umas 12 horas. Exato. Pois é, por aí. A gente quer que vocês entendam.